Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Que prazer e que honra estar com todos vocês. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos os nossos amigos, as pessoas que nos acompanham do Brasil e do mundo, onde quer que vocês se encontrem. É um prazer ter vocês aqui junto comigo, nesses vídeos nos canais. Quero agradecer as pessoas que nos ajudam, muito obrigado pela generosidade de todos vocês, não tenho palavras para agradecer. Quero agradecer a todos vocês que nos assistem, independente do horário, do dia, das circunstâncias. Sempre é um grande prazer estar com todos vocês. E pessoal, hoje eu falei, coloquei uma publicação no meu Facebook. Falei, vou gravar para os canais, né? Queria abordar mais sobre contratos astrais e falar mais de uma complexidade que eu não havia dito antes, né? Será que você tem contratos astrais? Qual o seu contrato? No último vídeo, que foi mais ou menos um vídeo meio comédia, né? Meio que um talk show, mas nós estávamos abordando sobre isso. E nós vemos muitas pessoas com grandes sonhos, grandes ambições. E nós temos um roteiro a seguir aqui na terceira dimensão. Temos que estudar, fazer faculdade, nos graduarmos, né? Ficarmos bem assim, bem, digamos, cultos nos estudos, né? Para vencermos na vida, para termos as coisas, né? Não é assim? Falou. Se você quer ter uma vida boa, se você quer ter aquele carrão, se você quer ter uma boa casa, você tem que estudar, fazer faculdade, se formar, se graduar mais e mais e mais e mais, fazer mestrado e por aí vai. E será que isso é garantia de você realmente vencer na vida? Será que isso é garantia de você vencer na vida? Será que você vai vencer na vida através disso? É por isso que eu nem cobro muito meus meninos estudar. Estudo básico, estuda aí até o 2º grau. Se vocês quiserem faculdade, faz. Se não quiser, não faz. O contrato de vocês se vira. Mas eu gostaria muito, né? Eu gostaria de pedir a licença para vocês. Não é vampirismo não, hein? O vampiro entra se você abrir a porta e convidá-lo. Não, negativo. Isso não existe, é só filme. Eles entram assim mesmo. Mas eu gostaria de fazer um vídeo bem complexo para poder ajudar a você. E eu vou começar contando uma história, uma narrativa de contratos astrais para você. Se você me perguntasse, Marcelão, qual seria a trilha sonora da sua infância, né? Se você voltasse no tempo, mentalmente, como, né? Qual seria a trilha sonora da sua infância, suas recordações? Minhas recordações, se você pudesse pôr uma trilha sonora da minha infância, seriam os fados portugueses. Sim, os fados portugueses. Eu gostaria de contar a história. E eu, dentro da minha mediunidade, da minha paranormalidade, pude constatar detalhes gigantescos. Queria contar um pouco da história da família do meu pai de criação, meu pai Carlos, que foi o único que eu considerei, né? Tive muita convivência com eles, muita convivência mesmo, normal, embora sempre os portugueses me acolheram como um deles, né? A família deles sempre me acolheu como um deles, nunca distinguiu, falou, isso é filho de criação, isso aí, né? A gente é tudo europeu, esse moleque é até preto, esse moleque tem traço de preto, né? Não, sempre me trataram igual a eles, nunca senti
distinção ou diferença em relação ao tratamento com eles mesmos, né? Então me acolheram e me receberam com todo carinho. E pude conviver por ser mais velho, tenho 42 anos de idade, então eu pude conviver em tempos assim, pude absorver, era muito lúcido, né? Já um pré-adolescente, eu sempre tive uma infância, sempre fui muito esperto e percebia as coisas. E eu conversava muito com a minha avó portuguesa, né, a dona Laura. E eu ia muito lá conversar com ela, porque eu sou uma pessoa que eu amo ouvir os idosos. Quando eu encontro com os idosos, idoso para mim, não se ofenda, por favor. Se você tem 50 anos para cima, você já considera mais ou menos um idoso. Tô quase chegando lá também. Daqui uns 7 anos e alguma coisa, eu já tô lá chegando nos 50, né? Que demore bastante, ou que nem eu chegue. Mas conversava muito, né, com a minha avó Laura, minha avó portuguesa. E eu gosto de conversar com os idosos, eu adoro ouvir histórias, experiências. O como você não aprende com idoso, né? Hoje em dia a sociedade, ela despreza o idoso. Ele é sem graça, ele é chato, né? O pessoal quer gente nova, mas os novos são tão imbecis, são tão idiotas hoje em dia, cara, que é isso? E eu gosto de conversar com os mais velhos, né? Eu era aquele menino que sentava na calçada e os vizinhos idosos conversavam, me contavam suas histórias e eu, caramba, meu, isso que legal. A senhora, o senhor viveu isso? E eu ia absorvendo as histórias dessas pessoas, né? E ia matutando ali, formulando e aprendendo. E eu pensava, moleque, com 10 anos, poxa, quando eu crescer, eu não vou fazer isso. Ah, eu acho que eu não vou tomar essa decisão. Então eu pude aprender com as pessoas mais velhas, né? Eu nunca quis me impor ou me achar melhor. Eu sempre me coloquei de uma certa forma. Eu falo idosa, mas é brincando, entendeu, pessoal? Pessoas mais velhas, mais experientes, que têm mais carga de vivência na vida. E eu sempre adoro ouvir as histórias das pessoas. Vocês adoram ouvir as minhas, né? Mas eu adoro ouvir das pessoas. Tanto que eu adoro os e-mails de relatos, que é as histórias de vocês. E eu me lembro que eu sentava, né, com a minha avó Laura, a portuguesa, e conversávamos, e ela me contava a sua história, né? E eu perguntava muito, eu era muito curioso. E ela comentando comigo que eles vieram de Portugal, veio a família quase inteira dos portugueses. Ficou uma rapinha lá em Portugal. Nos anos, se eu não me engano, nos anos 30. Eles vieram, alguns já eram adolescentes, outros eram crianças. Veio praticamente todo mundo para o Brasil. Veio os pais, vinham os pais, né? Veio a família deles inteira. Chegaram no Brasil, trocaram de sobrenome. Lá em Portugal eles tinham um nome, um sobrenome. Chegou aqui, mudou. E aí eles vieram para uma viagem de 3 meses, que ela me contava, de navio vindo de Portugal para o Rio de Janeiro. E ela disse, poxa, foi muito triste essa viagem. Meu pai era alcoólatra, né? Um português alcoólatra, e meu pai morreu na viagem, no meio da viagem. E aí a gente fez uma cerimônia de tipo velório, e meu pai foi descartado no mar. Foi muito triste a viagem, Marcelo. Meu pai, a gente descartou ele no mar, porque ele tinha morrido num navio. E foram 3 meses de viagem, até chegarmos no Rio de Janeiro. E quando nós desembarcamos no Rio de Janeiro, nós não conhecíamos ninguém lá. Era um grupo de portugueses que abandonou a pátria-mãe por questões financeiras. Ela disse que Portugal estava muito complicado e eles viram um futuro no Brasil, né? Embarcaram e foram para o Rio de Janeiro. Descendo no Rio de Janeiro, eles, de uma certa forma, começaram até a passar fome. Eles não tinham nada. Eles vieram com a roupa do corpo de Portugal, né? Vieram de... Alguns deles, eu sei que o pai do meu pai, ele era da cidade do Porto.
A mãe dele não era do Porto, ela era do interior de Portugal, mas era tudo primos, era tudo família. Veio todo mundo família. E chegando no Rio de Janeiro, foi muito difícil para eles se entrosar no Rio, né? Não tinham conhecidos, não. Vieram na coragem mesmo. A família quase inteira. Sobrou uma rapa lá em Portugal. E chegando no Brasil, eles foram trabalhar, eles foram correr atrás, e ela me contava uma história de muito sofrimento desses portugueses deles, e ali no Rio de Janeiro, né? E eu me lembro dela me falar que, assim, eles ficavam mais entre os portugueses, né? Tem um mosquito do cão aqui. Eles ficavam entre os portugueses lá no Rio de Janeiro, a comunidade portuguesa, para uns ajudar uns aos outros. E ela era prima do meu avô, o seu Manuel, que é do Porto, que era do Porto. Ali foi assim, casou todo mundo com primo. Os primos tudo foi casando uns com os outros. E aí meu pai nasceu com uma miopia de 20, ele tem 21 graus num olho e 23 no outro de miopia. Um filho nasceu com um problema nas pernas. Eu sei que esses portugueses penaram no Rio de Janeiro, mas foram tocando a vida. O pai do meu pai, ele abriu um self-service, tipo um restaurante no Rio. E trabalhava no Rio de Janeiro. Ele tinha um restaurantezinho simples ali no centro. E eles moravam na Penha. Isso que nos anos 40, né? Nos anos 50, moravam na Penha. E eu sei que ela contava que eles passavam muita dificuldade. E o marido da irmã do pai do meu pai, também um português, o Adelívio Peixoto, cansou do Rio de Janeiro. Falou, Rio de Janeiro não dá mais. Vou para Minas Gerais, Uberlândia, montar um negócio para mim. Vendeu os bens do Rio de Janeiro, casas, coisas que tinham lá, e ele veio desbravar Minas Gerais, parando no Triângulo Mineiro. Aqui em Uberlândia é lotado de cariocas. Tem aqui muitos cariocas que abandonam o Rio e vieram morar aqui. E ele veio para Uberlândia, o Adelívio Peixoto. E o Adelívio Peixoto era o tio do meu pai, porque ele era casado com a irmã do pai do meu pai, do seu Manuel. E o Adelívio cansou e veio desbravar Minas Gerais, parando no Triângulo Mineiro. E montou uma empresa para ele aqui, que no começo foi difícil. Né? Esses portugueses chegaram, eles chegaram e foram trabalhar no Brasil. E nisso, o seu Manuel, com a minha avó Laura, estando no Rio de Janeiro. As coisas eram tão difíceis no Rio de Janeiro, que a irmã do pai do meu pai, a esposa do Adelívio Peixoto, falou para a cunhada, manda o Carlos para mim, que eu vou criar ele para você. Eu vou te ajudar. Porque você tem um filho que tem problemas nas pernas, que era o irmão do meu pai, que morreu há um ano e pouco atrás. Então ele tinha problema nas pernas, era muita dificuldade. E a cunhada ligou para a mãe do meu pai e disse, olha, me dá o Carlos. Manda o Carlos para Minas Gerais, que eu vou criá-lo como meu filho, mais o Adelívio Peixoto. E a minha avó mandou meu pai do Rio de Janeiro para Uberlândia com 5 anos de idade. E ficou o Adelívio Peixoto lutando para vencer em Uberlândia. E o meu pai foi criado como filho do Adelívio Peixoto junto da sua esposa. E o que acontece? Os pais dele ficaram lá no Rio tentando a vida, criando os outros 3 filhos, com muita dificuldade. O meu avô, Manuel, trabalhava de cozinheiro em navio
E também tinha um restaurantezinho lá, coisa simples, bem simples, onde passavam muitas dificuldades no Rio de Janeiro. Depois de um certo tempo que o Peixoto, o senhor Adelívio, criou uma empresa para mexer com trator, porque vocês sabem que aqui em Uberlândia nós somos o interior, interior, né? E aqui Uberlândia é onde, digamos, rola plantações, agropecuária, temos Uberaba, que é a coisa mais fantástica em matéria de fazendas também. Então o Adelívio, pô, vou mexer com trator em Uberlândia. E começou a trabalhar aí ligando para o cunhado, o pai do meu pai. Manuel, venda tudo no Rio de Janeiro, vem para Uberlândia. Aqui a gente vai prosperar, o Rio não dá nada pra gente. Abandona o Rio de Janeiro. E o pai do meu pai chegou com 8 anos de idade no Rio de Janeiro. E a mãe dele chegou com 14, alguns anos depois. Que vieram assim, vieram um bloco de parentes, depois vieram outros. Viveram muita pobreza no Rio de Janeiro. E aí o seu Manuel, cagaço nas calças, não queria vir para Uberlândia, porque tinha raízes no Rio, tinha casa própria no Rio de Janeiro, na Penha, ali no bairro da Penha, e tinha seu negóciozinho, dava para tocando, mas passava muita dificuldade. E de tanto o Adelívio insistir para o seu cunhado abandonar o Rio de Janeiro e subir para Uberlândia, ele acabou sendo convencido e veio para Uberlândia. Os dois cunhados, ambos portugueses, e o Manuel, a irmã do Manuel era a esposa do Peixoto, Adelívio Peixoto. E vieram para Uberlândia com os seus filhos. Quando eles veio, meu pai foi morar com os pais dele com, se eu não me engano, 14 ou 16, acho que 16 anos. Só que houve períodos que meu pai passava, tipo assim, 8 meses no Rio, trabalhava de office boy, depois ele voltava para Uberlândia, ficava 2, 3 anos em Uberlândia, depois ele voltava para o Rio de Janeiro para ficar um pouco com os pais, ficava 10 meses, 11 meses, voltava para Uberlândia, mas Rio era só temporadas, mas ele foi praticamente criado em Uberlândia, enquanto seus irmãos vieram adolescentes do Rio de Janeiro. Nasceram no Rio de Janeiro, como meu pai nasceu, e só que os irmãos cresceram no Rio de Janeiro, e o meu pai veio com 5 anos do Rio para Uberlândia, porém ele passava algumas temporadas com os pais, mas sempre voltava para morar com o tio. Tanto que para o meu pai, o tio dele era o pai dele. O tio dele era o pai dele, o Adelívio era o pai, ele considerava o Adelívio como pai. Porque o Adelívio, a mãe, a tia, o criou. Então ele considerava, ele tinha aquela coisa de ser o pai dele. E eles, não é que montaram um negócio, os dois associaram, né? O Adelívio se tornou o presidente idealizador do negócio, o seu Manuel o diretor. Porque o Adelívio fundou primeiro. E criaram-se uma empresa para mexer com tratores e depois começaram a mexer com carro. E montaram a empresa Motomac. Motomac, que foi a primeira, olha a importância, olha o que esses portugueses faziam, né? Motomac foi a primeira concessionária oficial da Volkswagen no Brasil. Nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem lugar nenhum no Brasil houve-se a primeira concessionária autorizada oficial da Volkswagen que não fosse a Motomac. Então a primeira concessionária da Volkswagen foi em Uberlândia, com esses dois, que se tornaram pessoas muito influentes na cidade de Uberlândia. Criaram o grupo Motomac, que era revenda, Volks, oficina, assistência técnica. Criaram o consórcio Motomac, você paga o consórcio, depois tem contemplação. Depois investiram nos caminhões, começaram a vender caminhões. E a coisa ficou uma potência, expandiram, tinha Motomac em Uberaba, tinha Motomac, e eu cresci no meio desse pessoal, no meio desses portugueses, né? E eles eram cheios da grana.
E cresci assim, era tão engraçado, porque na parte da minha mãe, muito humildes. Humildes mesmo, gente. A família da minha mãe era das quebradas mesmo, né? E por parte do meu pai, o pessoal era da grana, o pessoal tinha grana mesmo. Então, e a gente convivia muito com a família dele também, convivia com ambos os dois. Então, você chegar na casa da família da minha mãe, a gente ficava até com dó. Aí você ia lá, você ficava espantado, né, com a fartura deles, desses portugueses e os seus filhos. E eu sempre fui muito bem acolhido, né? Só que vão se passando-se os anos vão indo, as pessoas envelhecem, e os dois, enquanto os dois portugueses estavam firmes em cima da Motomac, a Motomac era uma empresa inabalável, inabalável. Tanto que o meu pai foi um dos playboys de Uberlândia, os primos dele, os filhos do Adelívio, né? O pessoal morava no centro da cidade. Você não tem noção o que é você morar nos anos 60 e 70, praticamente na Praça Tubal Vilela. Ter casa no hipercentro de Uberlândia era surreal. Era só quem era os bambambam de Uberlândia para morar nessas localizações. Nas localizações ali, o hipercentro. Né? E meu pai foi criado no hipercentro, digamos assim, de Uberlândia. E quantos portugueses estavam vivos, principalmente o Adelívio, a empresa era inabalável. Existiu-se, na época, a sua concorrente, mas nem chegava aos pés. Nem chegava aos pés. E porque a Motomac era tradicional. Tanto que esse Adelívio Peixoto, ele foi nomeado, convidado para participar do negócio lá para criar as regras, negócio de automóveis do Brasil. Pois bem, foram se passando-se os anos, eles tinham muitos bens aqui, tinham chácaras, era chique, a gente passava muito os nossos finais de semana nas chácaras. E era toda portuguesaiada, final de ano, descia, os cariocas subiam tudo para Uberlândia, os parentes deles, e era festa, era aquelas portugueses, aquelas tanto de carioca, e o fado comendo, e a tradição portuguesa deles inabalável. Só que as pessoas envelhecem, as pessoas morrem. E foi-se assim. Com a morte do Adelívio Peixoto e depois a morte do meu avô Manuel, ficou-se para os filhos, e os filhos começaram a não dar conta de gerir o negócio da forma que os velhos... Olha, engraçado, né? Você fica vendo, os pais são quase analfabetos. Os pais são pessoas que não têm estudo, sabe? Já viu? Tem aqueles pais que vêm da pobreza e crescem, ficam ricos, montam impérios, fortunas. Aí põe os filhos tudo para estudar na faculdade, os filhos fazem administração, porque os filhos estão fazendo curso de administração de empresa para poder seguir com os negócios da família. E aí os pais morrem, os filhos, todo mundo lá, o filho tem, né, formado em administração de empresa, com mestrado e os cambau A4, e os caras tudo, né, estudado. Não, peraí, eu tô preparado para gerir o negócio da família. Que isso aqui? Meu pai não tinha estudo, ele fez isso. Imagina se o meu pai, que era quase um analfabeto, criou uma estrutura dessa. Imagina o que eu não vou fazer com meus cursos de administração e todas as meus mestrados, minhas especializações. Vai nessa. Rapaz, despenco. Acabou-se a Motomac. Não tem nem poeira. Os velhos, que praticamente, cara, vieram de Portugal, nos anos 30, velho. Chegaram morando no Rio de Janeiro, na fudição,
Tanto que um disse o quê? Rio de Janeiro, sai fora, cara. Se eu ficar no Rio, não vou crescer, eu vou cascar fora, eu vou pra Minas, vou pra Uberlândia, eu tô sendo visionário. Cascou fora e ficou pro outro. Vambora, sai do Rio. Rio não vai dar nada pra gente, não. Sai daí. Olha o tanto de gente aí no Rio de Janeiro que tá passando igual nós. E subiram, né? Chegou aqui, vai lá, monta uma mega de uma estrutura. Rapaz, foram eles morrer, os dois. Porque enquanto o Adelívio estava em Uberlândia, ele não prosperava. Ele tinha um negócio e não estava indo bem. Mas depois que o seu parceiro de contrato astral, Manuel, veio, que os dois juntou, o trem explodiu. Aí houve a prosperidade. Aí houve a prosperidade. Mas quando eles morreram, não tem nem mais pó da Motomac. Dívidas e dívidas, má gestão. Ah, Marcelo, mas foi má gestão. Porque não souberam. Cara, deixa eu te falar. Você sabe, os velhos, com todo respeito, eles tinham comprometimento com o negócio, porque o negócio era deles desde o tempo astral, do contrato astral. E aí, o que acontece? Começou a má gestão porque não era deles, não tinha vibração, não tinha energia. Os velhos, os portugueses, o Adelívio e o seu Manuel, eles tinham a frequência exata para manter estável isto. Mas os outros não tinham a frequência. Aí começaram as instabilidades e o negócio foi pro saco, virou pó. E acabou-se a Motomac, automóveis e caminhões. E todo mundo perdeu tudo. Verdade, literalmente. Todo mundo perdeu tudo. É como se os velhos tivessem ido embora e levado o que era deles. Brincadeiras à parte, mas até parece algo assim, né? E eu estava lendo alguns comentários, né? E isso aí eu ouvi da boca da minha própria avó Laura, né? Enquanto ela era viva, porque ela morreu até primeiro do que o marido dela, o senhor Manuel. Ela faleceu antes. Eu estava lendo alguns comentários no meu Facebook que eu achei um tanto quanto interessante, né? E eu quero ler alguns comentários bem interessantes e tem até uma pergunta aqui que a gente responde, né? Vamos lá. Aqui, ó. Eu sempre fiquei muito intrigada com isso. Os pais sem estudo conseguiram vencer e os filhos, embora estudados, faliram tudo. Isso é muito comum e é verdade. Quando eu estava na espiritualidade, eu achava que os que morreram obsediavam os negócios por serem materialistas e não aceitarem as mudanças que os filhos faziam. Mal sabia eu que era tão óbvio, já estava escrito antes mesmo de nascer no script. Outra, né, comentário, sempre achava triste os pais começarem algum empreendimento, trabalharem a vida toda e quando ficava nas mãos dos filhos, faliam. Isso é muito comum, como tudo é surpreendente. Antes eu não entendia como os filhos deixavam tudo isso acontecer, tudo explicado, né? É por isso que siga a consciência cósmica do Marcelo Marins, é o típico mineiro, mata a cobra e mostra o pau. É lógico, eu não vou contar a história que não é minha, tanto que eu até vou colocar o vídeo da Motomac nesse meu vídeo, né? Motomac eu tenho grandes lembranças da minha infância, de ir lá na Motomac. Benção, avô, Deus abençoe. Tinha que ter... O português dava a mão, você tinha que pegar a mão dele. Benção, avô. Era assim. Então eu ia muito na Motomac com a minha mãe, né? Quando eu era criança, já pré-adolescente. E aí, mistérios que hoje estão sendo desvendados, é tão óbvio que dá vergonha de nós mesmos. Porém, temos o véu de esquecimento para colaborar e somos palhaços de um grande picadeiro, né? Agora posso entender essa questão de dinheiro. Quando ele sobra para os descendentes, acabam por acontecer tragédias familiares e ninguém prospera. Aqui, uma pessoa colocou, uma amiga colocou, e o sotaque português bem presente, né? Em minha família paterna, tios, avós e bisavô tinham algumas fazendas e frigoríficos e casa de carnes.
era uma potência. Quando morreram, tudo virou pó. Os herdeiros ficaram pasmem. Os herdeiros ficaram pasmem. Como não souberam gerir os negócios, os contratantes morrendo aqui na 3D, se acabava tudo, e é isso. E tem gente que fica torcendo para pai e mãe morrer para ficar com os espólios. Ah, é o que mais tem, rapaz. O que tem aí de filho, né, e filha, torcendo pro papai e a mamãe morrer para poder pegar a herança e fazer tudo o que bem entender. Rapaz, acho que vai ser a mil maravilha. Deixa eu falar para vocês. Papai e mamãe não existe não, né, gaiada? Tá achando que a fortuna do papai e mamãe é sua? Não é sua não, porque na hora que eles morrer, se você não tiver nas cláusulas contratantes, porque acontecem contratos de famílias. Isso existem contratos de casais, e eu vou contar uma história bem interessante para vocês. Existem contratos de casais, existem contratos de pais e filhos, que são clãs de eus maiores, tá? São clãs lá que se acordam entre si, acordam é fazer acordo. E eles aceitam os contratos. Aí existe acordos de filhos com pais. E tem contrato de marido com mulher. Oi, aquele marido que larga da mulher, né? Fala, pô, cara, a mulher me ajudou pra caceta, cara. Fiquei rico. A mulher até envelheceu de tanto trabalhar do meu lado, né? E aí eu fiquei rico. E aí é o seguinte, cara. Minha mulher não gosta de velha, não. Minha mulher tá velha, agora eu tenho grana. Eu vou arrumar um brotinho pra mim ali. Uma dos 20 aninhos, 25 aninhos. Filezinho. E a minha coroa, essa velha de 40 anos, 50 anos, que lutou tanto comigo. Dou a parte dela e tchau. Rapaz, os cara acabam quebrando. Nem a mulher vai ter e nem o cara vai ter também, meu brother. Porque até a mulherzinha de 25 anos que você arrumou vai ser usada pra te limpar, babaca. Então você tem que dar valor, porque existem contratos entre casais também. Tem cara que luta com a mulher, os contratos deles, não existe destino, os contratos deles estão assim, ó, os dois, tal época, tal assado, os dois juntos vão instituir tal bem, ou tal dinheiro, tipo, ou tal condição financeira. Rapaz, os dois prosperam. A mulher trabalha pra morrer. O cara que o homem não é confiável. O homem não é confiável. O cara dá aquela bisoiada na mulher dele. A mulher cansada, sofrida de batalhar junto com o cara. E aí, de repente, o cara já bate o olho numa novinha e tchau, minha esposa. Um abraço pra você. Só que tu, meu irmão, vai quebrar, porque a de 25 aninhos está sendo operada por seres astrais. E aí, camarada, tu tá fudido, quebrando o contrato, porque são contratos muito fortes, não é, Fabiana? É desse jeito. Por exemplo, Fabiana, o pai do seu pai, os pais do pai da Fabiana são de Patrocínio. Patrocínio é uma cidade aqui não sei se é Triângulo Mineiro ou já é Alto Paranaíba. Não sei, né? Patrocínio, acho que é Triângulo Mineiro. Ainda é Triângulo Mineiro? Ou é Alto Paranaíba? Não, acho que é Alto Paranaíba. Alto Paranaíba, né? E o pai, o avô da Fabiana, o homem tinha uma grande fazenda, era fazendeiro! Fazendeiro lá em Patrocínio! Sim, muito. Você não sabe o tanto que vale as terras no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. As terras aqui em Minas. As fazendas aqui, eu vou te falar para vocês. A coisa é barra pesada os preços delas. E o avô dela tinha uma fazenda, mas o homem morreu. Deu um infarto. Morreu novo. Morreu jovem, não era? Jovem. Uns 30 anos por aí, né? Ou 40, uns 40, não era? Tava quase, ele não tinha nem 40 anos. Mas tava quase nos 40, não tava? Seu pai conta? Meu tio era pequenininho, né? Ele tinha meu tio caçula, que hoje é um senhor. Isso. Aí ele deu um infarto e morreu. Morreu do coração. E tinha terrenos e essa fazenda. Tinha
caminhãozinho, caminhão, tinha várias coisas. Tinha gado, porco. Rapaz, a avó da Fabiana, a mãe do pai dela, simplesmente, por falta de conhecimento, vendeu tudo a preço de banana e veio para Uberlândia. Chegaram a passar fome, né? Chegaram a morar... ela porque ela não soube administrar. Os filhos. Mas só que tem até seu pai também falava dela, né? A família inteira falou que ela não soube administrar, porque ela tinha uns meninos pequenos e ela foi vendendo tudo. Ela vendia a preço de banana, né? Só que nem você tá falando, contratos, né? E eles passaram fome. Não, imagina você ter uma fazenda com caminhãozinho, trator, esses trem, e de repente seu marido morre. E aí, em questão de 2 anos, você tá morando num quarto numa cidade como Uberlândia, que Uberlândia tem status de capital, pessoal. Aqui não é interior, não. Eu estava vendo na internet pessoas achando aqui que as mulheres no clube de Uberlândia andam de maiô, que é tudo recatado. Caramba. Rapaz, as mulheres aqui nos clubes de Uberlândia só falta andar pelada. Não, falta só elas, praticamente faz topless. As mulheres nos clubes de Uberlândia falta andar pelada, entendeu? Não é, Fabiana? Falta de jeito? Nada não. E aí, até a Fabiana, você gosta de um fio dental, né? Até minha mãe usava fio dental. Não, o pessoal acha que aqui no interior as pessoas me andam parecendo com camisola nos clubes, né? As mulheres que andam quase pelada, rapaz. Vou te falar, viu? É complicado, né, Fabiana? Peraí, pessoal, vai tomar um soco no olho e depois ele volta. E aí, né, é igual eu falo pra vocês. Aí a minha sogra perdeu, minha sogra não, a avó da Fabiana, minha avó. Perdeu, tudo. E 2 anos depois... Em 2 anos eles passou fome. Ela morava num quartinho em Uberlândia, uma casinha bem chinfrinha, sem vergonha. Com quantos filhos, Fabiana? Uns 7 filhos? Minha avó tinha 8 filhos, eu acho. Morava todo mundo dentro de um só quarto, não é? Uma criancinha, meu tio, de 5 anos. 5 anos de idade, e aí tinha uns cavalão, tinha uns que era adolescente. E perdeu tudo, para vocês terem uma ideia. 18 anos seu pai tinha? Vocês entenderam que o contrato era só do avô da Fabiana. Ele tinha fazenda, caminhão, trator, tinha gado, mas ele morreu. Os seres astrais fizeram assim, ó. Tirou tudo, né? E aí, o que acontece? Tô falando sobre os contratos astrais, que existem contratos de casais. Quantos homens não quebram quando larga a mulher, tendo um negócio, e aí o que acontece? Arruma mais nova, e aí quebra. Como tem também aquele caso daquele homem, coitado da mulher, né? Que falaram mal da mulher. Que enquanto ele tava com ela, os dois passavam maior dificuldade, né? Aí o dia que ele separou, ele ficou rico. Ué, mas é igual o marido da minha tia Maria Alice aí. Ué, minha tia Maria Alice, irmã do meu pai, casou com um homem que era pobre. Viveu com uns 20 anos ou mais. O de um falou assim, vamos largar? Eu falei, vamos largar, não aguento ver que você mais. Não prospera aí. Tá difícil essa aqui, Largou da mulher, o homem ficou rico demais. O homem tem até fazenda aí. Eu olhava assim e falava assim, tia, seu santo é derrubado, hein? A senhora viveu com o homem comendo o pior. E quando o homem te larga, o homem fica rico, e a senhora... Ai, é complicado, complicado, né? Mas existe, né? É uma verdade, né? Pais para filhos, né? Isso, é que eu tava falando aqui no vídeo aqui agora, que a Fabiana chegou aqui agora, né? E aí, o que acontece? Para vocês terem uma ideia como funcionam as coisas, né? Eu não vou citar nome porque não tem nem autorização. Minha família, eu falo aí, os parentes acham ruim, eu falo, eu também tô no meio aí, porra. Também tem direito de falar, caralho. Mas tinha um grupo, gente, aqui em Uberlândia, alimentício, um dos maiores do Brasil, batia de frente, com grupos do Rio Grande do Sul. Não, esses
eram muito mais ricos do que o pessoal da motomáquina, os portugueses. Esse grupo era uma coisa monstra. Aqui em Uberlândia, todos os trem é monstro. Empresas monstras, tudo muito potencializado. E o cara tinha uma esposa, era casado, montou. Esse era um império. Império que até em São Paulo não existem impérios como tinha aqui, em muitos lugares. Que eu tiro base de São Paulo, porque São Paulo, para mim, é o padrão mais alto de ser comparado no Brasil, porque tudo, São Paulo é a vida do Brasil, né? São Paulo carrega o Brasil nas costas, o estado de São Paulo. E o que aconteceu? O homem ficou rico e, ó, na mulher, ó. Rapaz, o homem era milionário, mais milionário, milionário, milionário. Põe milionário nessa parada. A empresa era avaliada, tipo assim, nem consigo imaginar. Ninguém nunca nesse planeta imaginaria que esse grupo quebraria. E vocês não imaginam que quebrou? Não existe nem vestígio. Também foi vendido para grupos de outros lugares. Então, estou falando sobre contratos. Então, nós temos os contratos familiares. E tudo está relacionado ao eu maior. Ao eu maior. Então, contratos de riqueza, né? Porque certas pessoas... Ixi, tinha uma mosca que não, tinha um cavalo. Certas pessoas, quando morrem, parece que o dinheiro vira maldição, vira desgraça para a família. Acontecem tragédias, acontecem coisas horríveis. Parece que o dinheiro vira maldição. Porque na realidade, esse negócio de dinheiro de papai e de mamãe, herança, né? Isso não é de vocês. Tanto que vocês podem até pegar, mas vai sumir, vai voar, vai acabar. Coisas irão acontecer com que esse dinheiro irá pelos ventos. Porque na realidade não é essa forma poética que se possui aqui na 3D, aonde nós dizemos, poxa, eu vou querer... A pior besteira é você pensar assim, ó, não, eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, eu vou construir um patrimônio para deixar para os meus filhos. E aí você nem vive. Você se priva de viajar, você se priva, tá? De fazer as coisas que você gosta pelo seu amor aos seus filhos, ou os filhos, né? Eu vou falar os filhos. E aí você pensa, pô, quando eu morrer eu quero deixar para esse, para aquela, uma casa para cada um, uma poupança, passado, né? E você nem usufrui aquilo que lhe é dado por contrato. Ah, bobeira sua, deixar de viajar, deixar de comer as melhores comidas, deixar de, entre aspas, aproveitar a vida. Porque isso, digamos, foi dado a você. Lá pelo seu eu maior. Assim, o eu maior, eu digo que não existem as famílias daqui lá. E muitas vezes as famílias, os que estão compostos, são inimigos. E o eu maior fala, é meu. Não quero deixar nada para quem estiver lá. Eu odeio eles. Eu odeio eles. É meu. E quando eu for, acabe. Porque na realidade, eu não quero que esses eus maiores, lá mesmo personagens, usufruam do que é meu. Tá tudo em contrato. Tá tudo em cláusula. E aí, para vocês terem uma ideia, o
papai morre, né? Não usufruiu, não viveu, não viajou, não comprou as coisas que queria, não comprou as coisas que gostava, ficava juntando dinheiro, pensando, pô, se um dia eu for embora, Deus vai me ajudar, que eu vou, né, deixar minha família bem. Meus filhos, cada um terão sua casa própria, cada um terá uma poupança para começar algo, e 10 anos depois, todo mundo perdeu tudo. Os filhos estavam tudo passando dificuldade, gastou dinheiro sem perceber nada. Cara, o que o cara conseguia manter, fazer e juntar e gerir, os filhos destroem em tempo recorde. Recorde. Porque o dinheiro não prospera, ele não se multiplica, ele não rende. Por que ele não rende? Porque na realidade esse dinheiro não pertence a essa pessoa. E aí você vai ver, deu tudo errado. O mundo da ilusão fez dar tudo errado. Hoje eu entendo, quando eu tinha uns 30 anos, eu conheci uma pessoa e essa pessoa era rica. Não milionária, mas rica. E o cara tinha, na época, um Honda e tava trocando por um Honda do outro ano. Um Honda Civic, eu acho que era Civic, na época. E o cara viajava, o cara queimava dinheiro, gente. Mas o homem não parava de ganhar. O cara fazia negócio, entrava uma enxurrada de dinheiro. No mesmo tanto que entrava enxurrada de dinheiro, ele torrava tudo. Viajava, fazia gandaiada, o cara era foda, o bicho fazia tudo que ele queria, né? Eu pensava, gente, esse cara não pensa no futuro, não. Eu pensava, né? Porque eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Pô, ele não pensa no futuro, não, meu. O cara gastava assim a torta à direita. Aí um dia eu fui conversar com ele, né? Que eu sempre fui de ouvir as pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu me sinto como um aluno a aprender com as pessoas. E aí eu comentei, pô, mas você não pensa no futuro? Assim, desculpa, eu não quero te ofender, eu nem tenho nada a ver com a sua vida. Mas se os seus filhos falaram assim, ó, seguinte, os meus filhos eu tô pagando estudo para eles. Tô pagando faculdade, eu tenho as minhas mulheres, tenho meus rolos, eu viajo, às vezes eu viajo como aqui, enjoei, semana que vem eu vou viajar com outro lugar. Vou viver na vida, né? Eu sei ganhar dinheiro, eu sei fazer dinheiro. E ele sabia fazer mesmo, porque ele fazia negócio, o cara tipo, sabe aquele cara que não precisa de fazer muito esforço para ganhar dinheiro, porque parece que o dinheiro persegue ele. Enquanto uns se matam e o dinheiro parece que você tá correndo atrás do dinheiro, o dinheiro tá correndo de você, assim, ó. E tem uns que nem o dinheiro vem pulando no colo, assim, ai, papai, mais ou menos assim, entendeu? E esse era o tipo de cara, ele falava assim, olha, eu tô dando estudo para eles. Eles que se virem, eu não vou deixar nada. Eu não vou deixar nada para os meus filhos. Eu vou torrar tudo comigo, com o meu bel prazer. Eu achava ele bem egoístão, arrogante, sabe? Eu vou torrar tudo, eu vou ficar com as mulheres que eu quiser, eu vou fazer a forma, vou viajar, vou comer as melhores comidas, troco o meu carro. Se eu cismar com esse carro que não gosto dele, eu vendo e compro outro melhor do que ele. Eu, de uma certa forma, vou viver do jeito que eu quero. Eles só estão pagando a faculdade. Se eles quiserem alguma coisa, eles que se viram. Eu tô curtindo a vida, porque eu só tenho essa vida aqui. Olha assim, pô, cara, esse aí é do cão. Coitado dos filhos dele. Hoje eu entendo ele. Aliás, dentro da ignorância dele, ele era mais lúcido do que eu. Porque na realidade, algo dentro dele, o eu maior, conexão até inconsciente, mostrava para ele que tipo assim, olha, eu não quero deixar nada. Faz só uma pequena obrigaçãozinha, né? Vai lá, paga o estudo e eles que se viram, eles que corram atrás. E ele era assim, eu achava ele extremamente egoísta, né? Fala, pô, isso aí não é pai não, isso não é pai não, você tá doido, cara. Isso aí, como é que faz um troço desse? Não pensa nos filhos, né? Tudo bem que tem que gastar com eles, sim, é lógico que tem que ser feliz também, né? Entre aspas, mas tem que pensar no que eles vão ficar. E ele falou, ó, tô dando estudo
tô pagando os estudos. Depois que se vira, porque ele falou pra mim que ele tinha só a 6ª série do ensino fundamental. Falou, não, eu só tenho a 6ª série, meu filho. Estudei não, aprendi com a vida, aprendi na faculdade da vida, meu filho. A vida me ensinou a trabalhar e a ganhar dinheiro. Não precisei me formar, me estudar, apenas a vida me ensinou como eu deveria ganhar dinheiro e eu ouvi a vida e aprendi. E vou te dizer, meu filho, nunca catei um centavo de ninguém. O meu trabalho ele é honesto e eu ganho dinheiro e ganhava mesmo. Já chegou a me ajudar também assim financeiramente, com umas comprinhas, algumas coisas, porque eu sempre fui muito de conversar, nunca fui de julgar ninguém. E aí o que acontece? Vocês percebem, né, que parece que o dinheiro corre para algumas pessoas e foge de outras. Mas eu não entendi que o eu maior dele falava com ele mais do que o meu falava comigo, digamos assim. Para você ter uma linha de raciocínio. Mesmo sem saber, ele era operado pelo eu maior dele, pelos contratos que o eu maior dele disse, olha, eu quero que seja assim. E ele tinha 3 filhos. 2 meninos e uma menina, que já era mais... Ele tinha idade para ser meu pai, tá? Idade para ser meu pai. E aí o que acontece? Eu não percebia. Mas que na realidade eu o via com outros olhos. E hoje eu entendo, embora eu não diga que eu concorde, né? Eu sou muito coração, então eu penso nas pessoas. Eu penso nas pessoas, e se não é o contrato delas, então, mas pelo menos eu penso. Ele não estava nem aí, eu tô dando estudo, tô dando comida, roupa, o resto eles que corram atrás e se vira. Porque eu não tive nada disso para me conquistar as coisas na vida. A vida me ensinou e eu aprendi. E aí vocês vão perceber os contratos, né? Agora, tem contratos que tem filhos que na realidade os seus maiores têm cláusulas idênticas, participam do mesmo consenso de contrato entre os planos astrais, e aí tem filhos que já carregam o império, né? Ou se não tem um filho que carrega o império, tem uma filha que vai casar com uma pessoa que é um eu maior do mesmo clã do seu pai. E aí o clã em si joga. Então a esposa casa com uma pessoa, um homem, e ele continua tocando negócio do sogro e continua prosperando. Como tem muitos filhos que levam e vão prosperando, mas isso porque estão no mesmo consenso contratual, ou digamos, estão no mesmo contrato. Mas quando não se estão, os seres astrais não vão deixar. É onde você ouve muitas histórias de filhos que tinham pais prósperos com dinheiros e os pais morreram. Aquele dinheiro se transformou numa maldição. Por que vocês acham que toda herança dá briga? Vocês já viram, gente? A pessoa morre. Hoje você não tem nem como você deixar testamento. Antigamente o cara ficava assim, pô, vou morrer, vou deixar o testamento. Hoje você deixa o testamento, os malditos contestam. Aí entra com processo na justiça, contestando, que o pai não estava bem da cabeça, as suas faculdades mentais estavam muito legais, não. O outro já contesta que foi injusto, que fez. Aí começa inventando uma mentira aqui, o outro inventa uma mentira ali. Então nem se você hoje deixar um testamento é garantia que vai ter paz. Porque aí os negros começam a contestar e começam até a falar que você estava doido na hora que você fez você está com problemas quando você fez o contrato, o testamento. E aí vocês falam assim, cara, brincadeira, cara. Enquanto família, enquanto o contratante está lá, a família unida, todo mundo, Natal, Ano Novo, vamos reunir a família, gente, nossa, que lindo. Aí tá lá o soberano, né, o pai, o contratante ou a mãe, né,
E ele tem o poder de harmonizar, embora os filhos comecem uma cachorrada, mas... Cala a boca. Isso, senhor. Ele consegue ter um jogo de estrutura. O contrato pode ser parado no meio do caminho, ou o contrato tem até idade para existir. Boa pergunta da nossa amiga Saudi Zorzi, né? Olha, você não nasce, tipo assim, a partir do primeiro passo, os contratos já valem. Os contratos entram na adolescência, entram na fase adulta, entram na fase dos 40, tem pessoas que entram antes, tem contratos que se encerram, por exemplo, né? Vamos supor, você tem um contrato com o seu marido ou a sua esposa e vocês montam um mercado. Não, vocês montam ali uma mercearia. Essa mercearia prospera muito rápido para o mercadinho. Os dois estão firmes. Dali prospera para um supermercado. Aí prospera para um hipermercado, os dois juntos. E aí o cara fala, pô, bicho, agora tem grana, eu posso pegar as mulheres, os filés, os pitéus. Minha mulher tá velha, cara. Tô pulando fora. Ou a mulher fala, poxa, rapaz, agora eu tenho grana, vou largar meu marido, vou arrumar aquele boyzão, aquele lindão, aquele, oh, meu pai do céu, vou realizar meus sonhos, né? E larga o marido. E mesmo que um ou outro continue a querer gerir o negócio, começa a fazer assim, ó. Aí fala, rapaz, mas que coisa, é destino, é karma, só funciona com os dois. Não, porque é assim que aqueles que fizeram o contrato, porque que você toma decisões também, né? Assim que eles, ó, pô, terminou o vínculo de ligação, o contrato é cancelado lá no plano astral. Aí o contrato, ó, não se for, o contrato não é individual, ele é duplo, ele é casal, ele é coletivo. Não é para ser de um. Nós não fechamos assim, eles cancelam o contrato e aí começa a despencar. Em questão de 5 anos, 10 anos, o cara quebrou, a mulher quebrou, e eles ficam pensando o que aconteceu quando a gente estava junto, a gente prosperou, mas por que a gente largou? É maldição? Será que Deus castigou? Né? O que aconteceu? As pessoas ficam assim, ó, até sem entender, elas ficam por entender o que aconteceu, né? Então, como a amiga perguntou, um abraço para você, Sol de Zorzi, né? O que acontece? Os contratos têm data para iniciar. Porque tem pessoa que começa a prosperar a partir dos 30. E uma coisa que eu vou dizer para vocês. Muitos contratos iniciam-se aos 40 anos. Muitos contratos de prosperidades começam a se iniciar aos 40 anos de idade. E é aí aonde começa... lentamente vai subindo a vida da pessoa. Quando ela tiver uns 50 anos, ela está num outro nível, que nem mesmo ela acreditaria que chegaria naquilo. Como foi o caso dos portugueses. O meu avô Manuel e o seu cunhado, né, o Peixoto, que já, depois dos 40 anos, se eu não me engano, o meu avô Manuel prosperou a partir dos 42. Foi 42 anos, isso é verdade. Eles montaram a motomáquina, eles eram já velhos. Eles viveram a vida no Rio de Janeiro. E aí já, tipo assim, eles já eram tipo quarentões, ou já terminando na fase dos 40. Então, a partir, eu falo para vocês que isso é uma estatística astral, tá? Eu não estou chutando, não. Estou falando uma coisa correta, uma coisa precisa. A maioria dos contratos se iniciam após os 40 anos de idade. E aí você não precisa nem se esforçar muito para as coisas acontecerem. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, é lógico que não é para todos, né? Mas muitos começam a prosperar numa fase dos 40 anos.
Então, onde eu falo agora, se você chegar nos 40, não prosperar, 50, meu filho, você é um fudido, viu? Você é um fudido, se contente. Aqui, mas do outro lado, de uma certa forma, você também até recusou esses contratos, porque esses contratos têm peso e cobrança. Não pense que o bom aqui, a vida boa, a prosperidade aqui, ela é uma benção. De benção não tem nada. Simplesmente tudo tem um preço. E aí é onde eu falo para vocês, né? Voltando ao assunto. Aí a pessoa morre e acha que vai deixar as coisas. E aí as heranças, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de briga. A pessoa morre, o pai morre, os irmãos, tudo vira uns contra os outros. Aquela união, aquele amor, aquela coisa, tudo acabou. Começa uma guerra por dinheiro, uma guerra por bens, o respeito que tinha, pseudo-respeito pelos pais, o pseudo-amor acaba, chega até contestar, ou se tiver o testamento falando que o pai não estava em suas faculdades mentais e tudo. E aí eu digo para vocês, esses são os contratos astrais. Então, por isso, por essas explicações, vocês vão percebendo que o que nada aqui é real, é uma ilusão, que você tem que procurar fazer o melhor para você. Mas se por acaso você não conseguir, não é porque o mundo é injusto, não é porque Deus não te abençoa. Eu fico vendo, gente, esses religiosos fazendo campanha da prosperidade. Meu irmão, minha irmã, se você doar a sua casa para a igreja, ó meu pai, ó my Godson, meu pai, ele vai te dar, meu pai, abençoe essa pessoa com 10 casas. Aí a pessoa vai lá, dá a moto, dá o carro, dá a bicicleta, dá até as cuecas para a igreja. Ó, meu Deus, eu fiz o sacrifício da prosperidade, ó meu papai. E essas igrejas é esperta, né? Aí chega um cara igual Marcelão. Imagina eu com essa cara de pobre, fudido meu, né? Imagina vocês me veem lá nos depoimentos da Universo do Sal. Te dou 200 aqui pra você dar um depoimento. Ah, tá, beleza, né? Deixa eu ver aqui, só uma pergunta. Peraí. Marcelo, e quando mãe e pai morrem, os filhos prosperam a si mesmo? Ué, porque já é um contrato particular seu. Se isso acontecer, se o pai e a mãe ter morrido, né? Bom, se a fortuna continua, se a prosperidade continua, é porque o filho estava incluso nos contratos. E os maiores falaram assim, ó, não, tudo bem, vamos fazer o contrato, tá? É só entre nós, um grupo. Aí filhos seguem, né? Através de um genro, através do próprio filho. Mas acontece em que muitos pais, que filho é assim, se filho prospera, a maioria dos filhos quer dar casa pro pai, quer dar casa pra mãe, quer dar carro pro pai, não é desse jeito? Só que se não tiver no contrato, primeiro morre os seus filhos, morre a mãe, morre o pai, aí os filhos ficam ricos, porque na realidade é aquele termo da falsa ilusão do amor da terceira dimensão. Você que fica bem, você quer dar o bem pros seus pais. Só que o contrato não diz que eles vão ter. E em muitos casos, o que acontece? Os pais, de uma certa forma, morrem. Entenderam? Aí o filho começa a prosperar para retirar os pais de cena. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, quero falar para vocês sobre os contratos e toda a sua complexidade que existe nesses contratos astrais, para vocês perceberem. É uma coisa muito interessante. A partir do momento que você aprende a fazer a leitura energética, que você começa a enxergar e a compreender o plano astral, as coisas começam a fazer sentido. E você passa a ser mais pé no chão. E a perceber e a ver
que não existe famílias e que o que é de um não é do outro. E por isso as coisas acabam de forma sem você perceber. Então, essa é a lógica da terceira dimensão. E por aí vocês vão entender que não foi Deus, né? Igual só para terminar. Aí imagina o Marcelão lá, lembrei aqui, né? Tinha esquecido, o telefone tava tocando aqui, e eu depois eu atendo. E aí o que que acontece? Aí o Marcelão com essa cara de pobre, pé rapado, a igreja Universo do Sal, te dou 200. Aí tem a campanha da prosperidade, meu nome é Marcelo, eu era um fudido, eu não tinha nem roupa direito para me vestir, comi pão que o diabo amassou literalmente, eu almoçava, eu comia o almoço, era um pão duro com uma fatia de salsicha e ali eu vivia anos tomando água da poça da chuva, minha vida era desse jeito, eu não tinha dinheiro nem para me poder pagar, para me tomar um banho num posto, eu andava descalço, eu era a derrota em pessoa, mas aí eu cheguei totalmente desacreditado e eu tinha feito um trabalho, ganhei R$ 50 desse trabalho, que era o que eu iria comer para um mês, que eu iria comer, continuar comendo pão duro com uma fatia de salsicha. E aí eu coloquei o meu dinheiro na campanha da prosperidade da Igreja Universo do Sal e hoje eu tenho uma Lamborghini, eu tenho uma Ferrari, sou dono de uma empresa, sou empresário, né? Porque esse pessoal adora essa palavra, ó, empresário. Já perceberam que esse pessoal adora a palavra empresário, né? Fala, rapaz, o que você é empresário? Mas qual é o seu negócio? Ah, eu tenho um evento picolé, eu tenho um carrinho de picolé ali, eu sou empresário, pô, eu sou empresário. O pessoal adora essa palavra empresário, né? E o cara fala, não, agora eu fiz a campanha há 5 anos atrás e eu consegui agora, eu tenho uma Ferrari, uma Lamborghini, eu tenho uma empresa, sou empresário, eu tenho 10 milhões de reais na minha conta, tudo porque eu acreditei em Deus e eu coloquei a minha oferta e Deus me prosperou, Deus me honrou e hoje eu quero dizer para você que você também pode se prosperar da mesma maneira, basta você fazer o sacrifício, acreditar. Rapaz, é sério, existe isso. E aí o povo fica doido, fala, nossa senhora, oh my God, eu quero essa campanha, meu pai. O dono da Universo do Sal, ele tem contrato de prosperidade. Ele tem. E você não. Né? Pare, pense, reflita, e muita luz, que o universo resplandeça a você com sabedoria e visão para que você cada vez mais possa aprender a viver e andar nesta realidade. Um forte abraço meu e nos vemos no nosso próximo vídeo. Foi um grande prazer falar para você no Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Um forte abraço. Tchau, tchau.